Olá, senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo, obrigado você curtindo e você compartilhando, tá bom? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, vamos lá. E outras coisas, né? E outras coisas. Ambos os deputados estão fora do país. O Eduardo está com mais sorte do que a Carla. As notícias que vocês vão saber agora vão confirmar isso. A Carla Zambelli, eu sempre disse que ela foi esquecida pelos parlamentares. Esquecida, pessoal. Sempre falei e já falava isso bem antes, né? E agora nós vamos comprovar isso. E também o Eduardo. Tem notícia também do Daniel Silveira, né? O Moraes deu 5 dias para ele apresentar o seu contrato de trabalho. E aí depois ele vai analisar se vai liberar o CPF dele ou não, para vocês verem. Vamos então ouvir a Carla Zambelli. Tem novidade agora sobre o caso da Zambelli. Tá aqui, ó. Uma notícia que acaba de chegar, gente. O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição de Carla Zambelli. Meu Deus. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada federal licenciada está presa cautelarmente no país europeu. Uma notícia que acaba de chegar, gente. O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição. Tá aí. Então, a Carla Zambelli, o Ministério Público deu parecer favorável, né? É igual aqui no Brasil, tá, pessoal? O Ministério Público, aí agora é o juiz que vai decidir. Mas solta, já chegou o último grau, ela não será solta. Os recursos já acabaram e agora pode ser que ela seja extraditada para o Brasil, né? Tudo que ela não queria. A greve de fome da Carla Zambelli era para ela não ser extraditada. Nem era para ser solta. Era para não ser extraditada, que ela não queria. Está na mão do ministro Alexandre de Moraes, né, pessoal? Que vocês sabem muito bem. Eu acabei de falar agora do Daniel Silveira, para vocês terem uma ideia. O cara está em regime aberto, com tornozeleira, vigiado, sem rede social, sem CPF. Ou seja, o Daniel Silveira está pior do que muitos presos. Ué. Eu tô te falando sério. Tem muita gente atrás das grades que está melhor do que o Daniel Silveira. É verdade que eu tô falando. Muitos presos, pessoal, tem o WhatsApp, tem grupo entre eles lá dentro, né, do WhatsApp. Uai. O CPF tá limpo. Uai, desse jeito, filhote. O Daniel Silveira sequer pode sair o final de semana. É fácil não. Vamos lá. Donald Trump também explodiu mais um barco, né? Nós já mostramos em outra live, mas vou mostrar aqui, ó. Tá aí. Ô! Na mira. Cadê? Bum. Tentou correr e não há sobreviventes, tá, pessoal? Não há sobreviventes, beleza? Cara, pescador vai correr? Gente do bem corre de polícia, pessoal. Seja franco comigo. Você tá indo com o seu carro, a polícia é uma blitz. Você que é uma pessoa de bem, seu IPVA tá pago, você vai ficar com medo? Vai subir em cima do meio-fio, vai correr, virar, voltar de contramão? Claro que não. Parou, toma aqui os documentos. Vambora seguir. É isso. Né? O bandido, ele corre. Então, pessoal, quem corre da polícia é o quê? É bandido. É bandido. Tá bom? E outra coisa, aquela área ali tá uma área de risco, né? Risco para bandido. Né? Então, aqui, ó. Esse vídeo aqui tá mais explicativo, voltando a falar da Carla Zambelli. Aqui, ó. No CNN 360, o Ministério Público. Logo em seguida, nós temos
Informação boa do Eduardo, hein? Bolsonaro. O da Itália emitiu um parecer favorável à extradição da deputada federal brasileira Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Essa informação foi divulgada pela Advocacia Geral da União e a Thaisa Medeiros já está conectada conosco, está aqui assim na tela, já com as informações para nos contar o que diz o MP italiano a respeito desse pedido de extradição, Thaisa. Exatamente, Yuri. Notícia do momento, o Ministério Público da Itália emitiu esse parecer favorável à extradição. A informação foi divulgada pela Advocacia Geral da União, que acompanha todos os trâmites e garante, então, o cumprimento das decisões da Justiça brasileira. Então, por isso, esse acompanhamento de perto. A prisão foi determinada pela Corte de Apelação de Roma, que considerou haver o alto risco de fuga da parlamentar e que, por isso, então, determina essa extradição. Zambelli entrou na Itália pouco depois do Supremo Tribunal Federal decretar a prisão preventiva no Brasil. Isso foi em 4 de junho deste ano, como parte do cumprimento da sentença condenatória. Então, agora a AGU acompanha essa extradição, esse processo, né, de extradição, ela que está presa preventivamente na Itália. A deputada já foi condenada 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Importante a gente lembrar desses casos. A primeira foi pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, em associação com o hacker Walter Delgatti Neto. Os dois, né, tiveram condenações nesse sentido. Ela também responde por falsidade ideológica no âmbito desse crime que ela teria cometido. Recebeu a pena de 10 anos de prisão pelos crimes relacionados a esse caso. E aí, depois dessa decisão, foi que ela deixou o país e acabou sendo presa lá na Itália em julho, depois da cooperação feita entre as autoridades dos 2 países. Ela chegou a ficar um tempo ali sem saber, sem divulgar onde estava exatamente, informou que iria para a Itália e, de fato, foi presa, então. Na segunda condenação, é daquele caso emblemático nas vésperas da eleição de 2022, que ela apareceu com arma em punho, perseguindo um homem nas ruas de São Paulo. Nesse caso, ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. E para esse crime, ela teria que pagar a multa de 400 salários mínimos da época, o que foi em 2022, mas com a correção monetária. Então foi essa a sentença que foi aplicada a Carla Zambelli nesse caso, que ficou bastante conhecido por aquelas imagens, né, da deputada empunhando a arma nas ruas de São Paulo. A decisão também prevê a perda do mandato da parlamentar, o que ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados. A gente lembra, né, que esse processo ainda passa por lá. Ela que chegou a participar até mesmo de sessões, de audiências públicas em comissões da Câmara dos Deputados nos últimos dias. Portanto, agora essa informação de momento de que o Ministério Público da Itália emitiu parecer favorável para a extradição da deputada federal. Yuri. Lembrando que a Carla Zambelli, pessoal, parece que quando a pessoa está com azar, tudo acontece, né? Ela foi condenada hoje à tarde a pagar 20 mil reais a uma jornalista, tá? A Vera Magalhães, se não me engano, tá bom? Acho que a Carla tinha falado alguma coisa dela lá e tal, e aí essa jornalista processou ela e ela acabou sendo condenada hoje a pagar 20 mil reais de indenização. Vai pagar como, coitado, né? Presa. Agora, Daniel, eu já falei. Agora nós vamos falar sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a notícia é boa. 1h36, o nosso Bastidores volta. Vamos à Câmara dos Deputados por lá daqui a pouco, às 2h da tarde. Tem uma decisão importante sobre o destino de Eduardo Bolsonaro. Opa! O Conselho de Ética deve ter o processo de cassação arquivado na Câmara dos Deputados por decisão da maioria do colegiado. O parecer do deputado Marcelo Freitas pelo arquivamento será analisado ainda hoje às 2h da tarde. Não há dúvidas entre os representantes de que Eduardo será salvo pela maioria. A decisão está nas mãos de deputados do Centrão, divididos, sobretudo entre partidos como PP e União Brasil, agora com perfil mais alinhado à oposição. O que se ouve é que até mesmo petistas que compõem o Conselho não farão força para derrotar o arquivamento, por considerarem que o discurso contra a impunidade ainda rende saldo positivo ao governo. A avaliação de líderes do Centrão é a de que, com resultado desfavorável a Eduardo, o deputado teria mais munição para alardear contra o que consideraria uma injustiça. E por isso mesmo, caciques de peso entraram em campo. Os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, que está às voltas com o Eduardo dizendo que vai sair do partido, e do PSD, Gilberto Kassab, teriam pedido a parlamentares para garantir votos contra a cassação. Sob reserva, deputados do Republicanos avaliam que o arquivamento
também vai livrar Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de ser taxado de culpado pelo processo por Eduardo, depois de uma série de idas e vindas em uma relação conturbada com o bolsonarismo. O presidente do Conselho de Ética, Fábio Chiochetti, acredita que o deputado Eduardo Bolsonaro será cassado por faltas e não por um dos processos movidos no colegiado. Em conversa com bastidores CNN, Chiochetti disse que produziu um levantamento apontando que Eduardo vai atingir o limite de 75% de faltas do ano legislativo agora em novembro. Eduardo só deverá perder o mandato, porém, em março, com o fechamento do ano legislativo. Caberá ao presidente da Câmara, Hugo Mota, determinar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro. O presidente do Conselho disse que dificilmente a decisão se daria no colegiado, abre aspas. Ninguém quer colocar a digital nisso, fecha aspas. É que o Conselho de Ética ainda tem outros 3 processos contra Eduardo Bolsonaro. Um deles, já com parecer pronto, será analisado nesta quarta. Os outros 2 sequer têm relatoria nomeada. Precisa passar por um rito que prevê ainda a defesa e a possibilidade de Eduardo apresentar testemunhas. Então, um processo longo, provavelmente não vai dar tempo de seguir no Conselho de Ética neste ano a cassação. Portanto, Luísa Martins... Nenhum deputado quer colocar sua digital, né, pessoal, na perda do mandato do deputado. O arquivamento não significa que ele não vá perder o cargo. O arquivamento para que ele perca no plenário. Mas ele vai perder por faltas, assim como Chiquinho Brazão, né? E o processo contra ele avança, porque a Defensoria da União pede a Moraes que notifique Eduardo Bolsonaro sobre processo de coação nos Estados Unidos. Então, está pedindo que o Eduardo seja notificado nos Estados Unidos, né? Uai, agora ele quer que notifica? Ele gosta de intimar os outros, né, pessoal? Ele gosta de intimar os outros por edital. Agora mudou? Hã? Pessoal, e a polêmica do Cleitinho? Hein? E a polêmica do Cleitinho? Cleitinho gravou um vídeo aí, ficou esquisito, né? A fala dele num podcast aí. Aí ele gravou um vídeo hoje para tentar amenizar o estrago na carreira dele. Uma coisa que eu carrego na minha vida é sempre gratidão e lealdade. Certo. Eu sempre fui assim, Deus pequeno. E quem estende a mão para mim, eu estendo 2 e vou até morrer. Eles estão pegando parte de uma entrevista minha, querendo dizer que eu estou sendo ingrato e que eu abandonei o Bolsonaro. Deixa eu mostrar uma parte da entrevista para vocês aqui, gente. Olha isso aqui. O Bolsonaro, para vocês entenderem também, eu tenho uma gratidão com ele, que se fosse qualquer outro político tivesse feito para mim, eu estava aqui falando publicamente a gratidão que eu tenho. Eles não queriam me dar a vaga para ser candidato a senador. Eu não teria a vaga. Os partidos não estavam querendo me dar. Então o Bolsonaro entra nesse jogo. O Bolsonaro, como presidente da República na época, liga para o partido na época que eu estava, o PSC, que no caso ligou para o presidente nacional e comprou a briga. Falou, não, deixa o Cleitinho ser candidato a senador, que eu vou apoiar ele em Minas Gerais. Então se ele não tivesse feito isso, hoje eu não estaria... Primeiro Deus, depois o povo. Mas eu também tenho que ser grato e reconhecer. Se não fosse o Bolsonaro também, talvez eu não estaria nem dando entrevista para vocês aqui hoje. Então tem essa gratidão com ele. Ele vou ter por resto da vida. Agora presta atenção nessa parte da entrevista. Mas uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Eles querem interpretar como se eu tivesse falado que eu já paguei toda a gratidão que eu tenho pelo Bolsonaro. Eu quis dizer que eu paguei, pago e vou continuar pagando. Não, é isso que eu quis dizer. Não foi nada disso. Essa forma que eu expressei. Não foi nada disso que você falou, Cleitinho. Não foi nada disso que você falou, rapaz. Eu gosto de você, você é um cara bom, eu acho que você é um cara honesto, mas você tá querendo disfarçar aí, rapaz. Seja homem para você assumir o erro que você cometeu no podcast, tá bom? Beleza, Cleitinho? Você pede desculpa aí no final do vídeo, se eu, por um acaso... Não vem com essa conversinha mole, não, que não combina com você. Você é um cara quente, te conheço. Você é um cara bom. Você errou mesmo. Você falou que já tinha pagado, sim, e que não é qualquer um que Bolsonaro indicasse que você ia apoiar, que o Eduardo você não apoia. Você falou sim, senhor. Tá bom, Cleitinho? Então,
honra o que você falou. Ficou feio mesmo a sua fala aí. Ficou feia a sua fala. Expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Porque não é só pelas falas, mas pelas ações. Peguem todo o meu mandato que eu tenho aqui nesses 3 anos aqui. Eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso. Isso Uma é coisa verdade. que eu tenho na minha vida é gratidão. E a minha gratidão vai ser pro resto da vida com ele e com vocês. Todos vocês podem sempre contar comigo. Então, como um homem público, se alguém se sentir incomodado com essa fala minha aqui, eu peço desculpa. Viu? Contem sempre comigo que eu nunca vou decepcionar vocês. Tamo junto. Ele sempre defendeu o Bolsonaro. Eu estou falando do seu podcast, que você cometeu erro, sim, senhor, beleza? Mas errar também é humano, né? E que você não cometa esse erro, tá bom? Vem com esse papo que já pagou, que nem todo mundo que Bolsonaro indicar. Quem é bolsonarista, pessoal. Beleza? Eu não me simpatizo muito com o prefeito de São Paulo. Não conheço, nunca me fez nada, mas eu não gosto dele. Pronto. Eu preferi o Salles na época. E você, a maioria de vocês também. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro pensa diferente. Ele quis o Nunes de novo. E o que nós fizemos aqui? Apoiamos o Nunes. Mesmo querendo o Salles. Por quê? Por causa do Bolsonaro. Ué. Ele pediu para apoiar, vamos apoiar. Nós aqui apoiamos o Bolsonaro. Ué. Se algum dia, espero que isso não aconteça, mas se algum dia ele não puder vir, e ele disser aqui, olha, eu vou apoiar fulano. Acabou, cara. É aquele que nós vamos apoiar. Ok? É aquele, a Michelle, o Eduardo, seja quem for, tá bom? Ele que vai escolher. Eu tenho certeza que ele vai escolher um grande homem, uma grande mulher, caso ele não possa vir. Mas esse é outro assunto. O Silas Malafaia acaba de prometer, eu não vou fazer campanha contra o Messias. Abro aspas. Eu não vou fazer campanha contra o cara só porque é indicado de Lula. E só porque ele é um evangélico esquerdopata. Se tiver alguma coisa contra a moral dele, aí eu falo. Por hora, eu não vou comentar sobre ele, né? Então, olha que interessante. O Malafaia, assim, ele promete não fazer aquilo que ele fez com o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal sofreu na mão do Malafaia, né? Ele gravou mais de 90 vídeos, né? Todo dia ele gravava um vídeo, lembra? Esse farsante, não sei o quê. Então ele promete o quê? Não atrapalhar o caminho, né? Não atrapalhar o caminho do Messias, porque não adianta também, pessoal, querer atrapalhar, porque o Lula já comprou isso aí, tá? Esquece esse negócio de indicação e que o cara é bom. Esquece isso, pessoal. Aquilo ali é comprado. Beleza? É comprado. O Silas Malafaia sabe que se ele fizer isso, o cara é evangélico também, vai acabar se atrapalhando um pouco. E no final, o cara vai passar batido também, né? Vai passar, sim, senhor. Ele vai passar. O Paulo Gonet também vai passar para ser reconduzido também. Na PGR, né? O Omar Aziz já é o relator. Então, pessoal, é isso aí, não adianta. Eu já via muita gente reclamando do Zanin. Não vai passar porque é advogado do Lula. Pessoal, para com isso. Né? O sistema é podre. Tá bom, irmão? O Alcolumbre né? Já tá na mão dele, pessoal. Já tá tudo certo, tá bom? É uma reuniãozinha ali, papai, ele sabe até quantos votos eles vão ter, tá bom, pessoal? Não vamos deixar perder o nosso tempo de achar que não vai acontecer, não, tá bom? Vai passar todos dois, tranquilamente, com folga, beleza? Tava até vendo aí que os números de voto que eles estão contando vai ser próximo ao que Zanin recebeu, tá bom? Eu falo isso, pessoal, triste também, cara. Não tô falando isso feliz, não, mas é a realidade, pessoal. É o que nós estamos vivendo. Tá bom? Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Fica todos com Deus, tá bom? Obrigado.